Som. Amém. Toda honra, toda glória ao nome de Jesus. Amém. Que noite abençoada, que maravilha louvarmos ao Senhor. Você com certeza pôde neste momento estar louvando ao Senhor, pôde com certeza estar cantando louvores ao nome do Senhor. Neste momento nós nos preparamos para ouvir a palavra, né? Mas já começou com cachorro quente, é a cantina, não é, né? Não voltou a cantina ainda não. Isso é o encontro de jovens. Nós vamos ter um encontro de jovens aí no dia 18 desse mês, às 19 horas. Nessas mesmas diretrizes que nós estamos aqui no domingo à noite. Vai ser um culto, na verdade um encontro de jovens, né? Onde o principal não é o cachorro quente. O cachorro quente é um convite, né? Mas o principal vai ser nós estarmos louvando ao Senhor, compartilharmos de ideias para que nós possamos desenvolver a cada dia aí com os jovens e adolescentes. Faltou colocar adolescentes também. Então é os jovens e adolescentes da nossa igreja. Vamos estar aqui neste encontro ao fluir de ideias para o nosso grupo de jovens e adolescentes. E no final vamos estar comendo um cachorro quente, né? Então tá aí, não é convite da cantina, porque ainda não voltou nossa cantina, mas é para os jovens. Dia 18 desse mês, num sábado, amém? Quero convidar os irmãos nesse momento a abrirem em Efésios capítulo 6. Convidar você a estar abrindo nesse texto da palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, versos de 1 a 9. E à medida que você encontrou esse texto, peço que você fique de pé para a leitura. Chegamos no capítulo 6, né? Então, depois de vários capítulos que passamos aí desta carta, estamos no capítulo 6. Capítulo 6 de Efésios, versos de 1 a 9. Abra nesse texto da palavra do Senhor. Amém? Todos encontraram? Amém? Quem não encontrou, pede misericórdia, mas vai encontrando aí. Logo encontra, né? Efésios capítulo 6, versos de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que viva bem e vivas muito tempo sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e com tremor, e na sinceridade do vosso coração, como também a Cristo, não servindo somente à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que vocês todos têm um Senhor, o qual haverão de prestar contas. Amém? Somente até aí, feche seus olhos nesse momento, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, ó Deus. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui, ó Deus. Meses se passaram desde toda essa situação de enfermidade, mas o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui, por isso nós glorificamos ao teu nome. Nós exaltamos ao Senhor, ó Deus. Pedimos, ó Pai, a cada dia a cura, a restauração, ó Deus, para o nosso país, para o nosso mundo, ó Deus. Pedimos, ó Pai, a paz do Senhor, que excede todo o entendimento sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor cuide das famílias, cuide, ó Deus, dos casais, cuide dos enfermos, ó Pai. Abençoa, ó Deus, as nossas vidas. Nos encha cada dia com o seu amor e a sua paz, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. A prática do cristianismo na vida doméstica. Olha que nós estamos aí observando esta carta aos Efésios.
E o apóstolo Paulo, ele esteve 2 vezes lá em Éfeso. Uma primeira vez foi por poucos meses, ele não ficou muito tempo lá. Já na sua segunda visita aos Efésios, ele ficou por cerca de quase 3 anos inteiros. Vê-se aí então, talvez, a grande importância de estar ensinando, doutrinando a cada um daqueles irmãos. A carta aos Efésios, ela é uma carta não somente doutrinária, mas uma carta exortativa, que nos faz pensar naquilo que nós vivemos, como vivemos e como nós devemos ser a cada dia como cristãos. Pois, desde o seu início do capítulo até agora, nós vamos observando aquilo que o apóstolo Paulo fez com aquela igreja e aquilo que também Deus ainda hoje faz com cada um de nós. Deus ainda hoje nos ensina através daquilo que foi lido para os irmãos aos Efésios, aquilo que foi escrito por Paulo naquela prisão, aquilo que foi levado por Tíquico para que os irmãos pudessem ter e hoje aqui chegar também até nós e termos agora este privilégio de poder aprender como servir a Deus no cristianismo através da nossa vida doméstica. E é bem verdade que esta carta, com certeza, não só nos ensina coisas que são para a família, coisas que são para os casais, mas também coisas diversas que são para os filhos, para os pais, para os servos e para os senhores também. Tem para todo mundo. Eu acho que o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele falou, não vai escapar ninguém. Tem para todo mundo aqui, se é filho, se é pai, se é senhor, se é servo, se é patrão, tem para todo mundo. Casais, domingo passado foi falando para os maridos, para as esposas, então com certeza tem algo de Deus para você também nesta noite. Antes que você chegasse aqui, foi orado por você, para que você pudesse entender a mensagem de Deus e pudesse glorificar a Deus e ter a sua família, a sua vida abençoada a cada dia. Pois não é somente o que Deus nos ensina a partir de alguns versos, mas Ele nos diz, voltando a alguns poucos versos, verso número 18, Ele nos diz, enchei-vos do Espírito. Então, como era para os maridos e para as mulheres demonstrarem uma vida cheia do Espírito Santo, agora também é para que os filhos, os pais, os servos e os senhores demonstrem que como cristãos, em sua vida doméstica, eles são cheios do Espírito Santo. Como que então os filhos demonstram que são cheios do Espírito? Como que os pais, como que os servos, os senhores, como que cada um de nós demonstra ser cheio do Espírito Santo? Haveria uma lista vasta de coisas que poderiam dizer e compor aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. Nós não oramos pedindo enchimento. Perdão, nós não oramos pedindo para ser batizados, uma vez que já somos, mas nós oramos pedindo, Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo a cada dia. E como é que nós somos cheios do Espírito Santo? Quando nós vivemos esses princípios que são ensinados da palavra de Deus. Não é somente ter uma vida de oração, uma vida de leitura, mas é obedecer, viver a palavra de Deus. Então, como vivemos e obedecemos, como somos cheios do Espírito Santo, filhos, pais, como cada um de nós somos cheios do Espírito Santo. Primeira coisa que esse texto ele nos ensina, dizendo respeito aos filhos. Então quer dizer que cada um de nós aqui, não tem ninguém que escapa, né? Todos somos filhos, todos nascemos, nem Adão que não teve pai e mãe, né? Nem ele escapa, porque também é filho de Deus. Então todos nós nos enquadramos, os filhos e seus respectivos deveres. Quais são os deveres dos filhos? Talvez alguns filhos agora falem, meu Deus, só faltava essa. Lá em casa o meu pai me enche com isso, minha mãe me enche com isso. Agora o pastor também vai falar sobre isso. Olha, quero te dizer, filho ou filha, que é o que a palavra de Deus quer te ensinar, que é o que a palavra de Deus quer ensinar a cada um de nós. Porque há com certeza respectivos deveres para que eu e você venhamos viver a cada dia como filhos. E há com certeza conflitos entre pais e filhos, entre servos e senhores. Possivelmente, se na sinceridade do coração
alguns dos filhos aqui, e não somente crianças, né, mas adultos filhos também, que ainda têm os seus pais e as suas mães, talvez na sinceridade do coração, em algum momento dos conflitos, houve uma vozinha lá dentro do coração que dizia: ai Senhor, eu não aguento mais esse pai. Ah Senhor, eu não aguento mais essa mãe. Eu não aguento mais, porque está difícil a convivência. Talvez por isso Renato Russo, do Legião Urbana, escreveu certa feita a música dizendo entre pais e filhos, dizendo que é preciso amar as pessoas como se não houvesse um amanhã. Com certeza é uma grande verdade. Talvez amanhã ou depois da manhã você não tenha os seus pais, você não tenha o seu pai, você não tenha a sua mãe. Mas ele também diz que, mencionando na música, que não entende os seus pais. Você me diz que não entende seus pais. Você me diz que seus pais não te entendem, mas você também não entende os seus pais. Então com certeza é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque nem todos nós temos nossos pais, e todos nós não teremos os nossos pais, as nossas mães, para sempre. É por isso que a palavra de Deus, ela vem falando aí, no início deste capítulo, ela vem falando aos filhos, deveres dos filhos. Quais são eles? Pois, dentre alguns dos deveres, é mencionado 2 mandamentos grandes e importantes. Pois diz o seguinte: obedeçam aos pais, verso de número 1. Ele também diz no verso 2, honrem aos pais. Proporcionem honra a cada um deles. Coloquem a cada um deles autoridade. Coloquem eles em grande lugar, em grande estima. Seria isso o que o apóstolo Paulo estaria dizendo a cada um deles. Vós filhos, sede obedientes aos vossos pais, porque isto é justo, isto é correto. Obediência é contra a rebeldia. Obediência é prestar o favor de Deus. Obediência é amar a Deus. Obediência é ir contra o pecado. Obediência talvez é aquilo que muitos personagens da Bíblia em muitos momentos não fizeram, mas muitos em muitos momentos fizeram e receberam o galardão de Deus. Você tem vivido uma vida com obediência, porque olha só que não somente esses mandamentos, mas nestes pequenos versos iniciais, ele vem dizendo, porque isso é justo, porque é um mandamento, porque é uma bênção de bem-estar, porque diz, olha aqui, que para que você viva muito tempo sobre a terra. Então, obedecer, a obediência, ela é pautada por longa vida, por beneficência de Deus. Possivelmente aqueles que vivem uma vida de desobediência aos pais, são pessoas que muitas delas nem mais estão vivas sobre essa terra. Mas o apóstolo Paulo fazendo menção àquele mandamento que já estava escrito em Êxodo capítulo 20, a partir do verso de número 12, ele diz, olha, é um mandamento com promessa. É algo que na verdade tem promessa aí. Porque quando eles estavam saindo, no texto de Êxodo capítulo 20, quando eles estavam em todo esse processo de êxodo, de saída para chegar em Canaã, ele diz, para a terra que o teu Deus te dá, para que viva muito tempo na terra que o teu Deus te dá. Então a menção do decálogo, dos 10 mandamentos, é um mandamento com promessa. Honrarmos o pai e mãe, obedecermos nossos pais e as nossas mães, honrá-los, prestar respeito a cada um deles. Aí talvez você diga, não, mas eu já tento fazer isso, cada dia. Ah não, eu nem tenho mais meu pai e minha mãe, então eu nem faço mais isso. A obediência, ela está em todas as coisas na vida do ser humano. O respeito e honra às pessoas a quem lhe é devido. Porque as pessoas passam e o tempo passa e muitas vezes nós acabamos não tendo mais as pessoas próximas de nós. A disciplina, ela é algo fundamental dentro da palavra de Deus. Ela é o resultado daquilo que é ensinado em toda a Bíblia. E ir contra a disciplina é ir a favor do pecado, e isso vai levar à dor. E nós vivemos em um mundo da não dor,
O mundo que ensina que você tem que fazer todas as coisas para não ter dor, para fugir do sofrimento, para fugir das coisas que vão te levar a sentimentos e a emoções, a situações que vão ser ruins para a sua vida. E com certeza nós temos que sim fugir de coisas ruins, mas a obediência ela vai nos levar a situações muitas vezes que cada uma delas, cada uma dos traços da obediência nem sempre vão nos agradar. Nem sempre a obediência vai agradar. É que nem o filho que sai para fazer aquilo que o pai manda, ou a mãe, mas ele já sai chutando, ou entorta a cara, né? Vira a cara. Na verdade não é aquilo que ele queria fazer, não é? É por isso que eu ouvi um relato de uma mãe que brigou com a filha e disse para ela o seguinte: olha, você está muito tempo na sala, no celular, e ainda a televisão ligada, você não sabe se você fica no celular ou na televisão. Você está de castigo, você não fez seus afazeres, você acordou e já foi ficar no celular. A menina brava com aquela situação de ter ficado de castigo, a mãe manda ela para o quarto. Ela torce a cara, vai para o quarto, chega lá, fica de castigo. Só que antes da mãe sair da porta, ela fala para a mãe assim: ó, eu vou ficar aqui no quarto de castigo, mas no meu pensamento, eu estou lá na sala. No meu pensamento, eu estou lá na sala. Então a obediência, ela não é sempre naquelas atitudes exteriores. Vou ficar lá no quarto, mas a minha cabeça vai estar lá na sala. Não adianta você obedecer aos seus pais, você obedecer à sua mãe, você obedecer eu a Deus, se na verdade nem sempre é aquilo que a nossa mente gostaria que nós fizéssemos. Faz algumas certas coisas, sabe, mas por dentro não está fazendo não. Eu vou fazer aquilo lá porque se não fizer eu sei que o chicote canta, né? Agora, as leis e agora cada vez mais vão favorecer a criança. É lógico, não estou falando que isso é errado. Tem que favorecer sim, porque muitas crianças são espancadas, algumas até mortas. Eu tive um primo que morreu lá no meu bairro, morto pelo pai. Saiu no jornal isso, há muitos anos atrás. O pai dele, com uma outra mulher, ele fez xixi na cama, o pai foi lá, bateu nele, jogou um tanque nele e matou ele. Então com certeza tem que ter leis que protegem as crianças, mas quando as leis que vão proteger as crianças são exacerbadas ou exageradas, elas vão favorecer ao pecado e vão ir contra a palavra de Deus. Então quem ama, disciplina e corrige seus filhos, sim, com certeza. Dá aquela, tirar a poeira da criança, sabe? Quando ela está meio suja de desobediência, né? Suja de desobediência, não é de sujeira não. Você tirar o pó da criança, não é errado não. Talvez se você tirar demais, você já até preso, né? Seu filho, alguns filhos vão passar a processar os pais. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina como os filhos devem viver, como eles devem agir com seus pais. E até mesmo os filhos mais velhos, né? Não somente servir à vista. Tem muitos filhos que o pai fica de idade, coloca o pai no asilo e fica aos cuidados, Deus abençoe ali. E ver eu vou, senão não vou. Não. É responsabilidade dos filhos cuidar e sustentar aos pais. Porque os pais cuidam, tratam, trocam a fralda. Agora um filho, para trocar a fralda do seu pai, quando ele está idoso, meu Deus do céu, que sacrifício, que dificuldade, não é? É dificultoso. Então nós temos que honrar aos nossos pais em todo momento. Talvez isso seja só uma palavra, retribuição, amor, por aquilo que eles nos prestaram, sustento. É dever primeiro dos filhos, dos familiares, sustentar as pessoas da própria família. Depois é o dever da igreja. Depois é um cuidado da igreja, não é um dever, não é um cuidado. Agora, muitos filhos têm largado aos seus pais, têm desobedecido aos seus pais, não têm honrado aos seus pais, ao ponto de que cada vez mais nós vemos situações onde os pais estão contra os filhos, filhos contra pais, e isso cada vez mais sendo até menções de textos bíblicos, não é? Ao chegar aos finais dos tempos. Mas como então que nós, filhos,
vamos a cada dia poder viver dentro daquilo que Deus quer, quando nós experimentarmos essa obediência, nós obedecermos aos nossos pais, nós honrar aos nossos pais, a cada vez mais poder se importar com eles, dando-lhe e prestando-lhe honra. Honra ao pai e à tua mãe. Segundo prática do cristianismo em uma vida doméstica, que esse texto nos ensina, aos pais. Se os filhos aprenderam e ouviram aquilo que são para eles, até mesmo os pais são filhos, não é verdade? Então aqueles que são pais, eles pegam de duas vezes ainda, né? Porque olha só, os pais e os seus respectivos deveres. Verso de número 4 diz: vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-vos na doutrina, a admoestação do Senhor. É interessante como é usado o termo admoestação ou doutrina do Senhor. É uma palavra que é a origem da palavra pedagogia, é a palavra paideia no grego, que significa instruir a criança, ensinar, tratar dela. Alguns escravos gregos que cuidavam das crianças, eles eram chamados de pedagogos. Os paideias, aqueles que cuidavam das crianças. E os pais, talvez a principal das pedagogias, ela venha a vir de dentro do lar. Porque tem coisas que são responsabilidades de uma escola, mas tem muitas coisas que são responsabilidades dos pais. Responsabilidades que vêm de lá, de dentro do seu lar, do meu lar. E a palavra de Deus, ela vem ensinando e falando: olha, aos pais, é para vocês, o cuidado para com os seus filhos, o ensino que você vai ter, isso é responsabilidade dos pais. Talvez o maior de todos os ensinos seja o exemplo, porque o exemplo é como um espelho silencioso, mas ele reflete aquilo que se faz. E é bem verdade isso. Talvez não aprendam tantas coisas com as palavras, mas com o modelo que tem sido visto e seguido, muitos têm com certeza aprendido muitas coisas. O papel dos pais na formação dos filhos é algo que Deus conferiu a cada um de nós. Ser pai, cuidar das crianças, cuidar dos filhos, é uma missão que Deus deu para você. É uma missão que Deus deu para todos nós. E estes dois mandamentos aos pais, que é mencionado aqui no verso 4, diz: não provoquem a ira aos vossos filhos. Como que eu faço isso? Evitando a raiva, evitando provocações, evitando situações onde na verdade eu vou demonstrar pelo modelo aquilo que eu faço, para que o meu filho não faça. Em outras palavras, alguns comentaristas dizem até o seguinte: olha, sabe como você não provoca a ira do seu filho? Quando você pede para ele fazer as coisas que você já faz. Quando você pede para ele ser aquilo que você já é. Não aquilo que você não vive, você não é e você não experimenta. Porque o maior modelo que há é o modelo a partir da demonstração da vida de um pai. Talvez por isso muitas profissões elas venham, o pai ele era carpinteiro, e aí o Jesus também aprende a ser carpinteiro, herdando as coisas dos seus pais. O que você tem passado de herança para os seus filhos? Numa vida de caráter, numa vida de respeito, numa vida que agrada a Deus. Será que você é um modelo que o seu filho deveria seguir? Será que eu sou um modelo que os meus filhos deveriam falar: eu quero ser como o meu pai? Ou talvez alguns digam: olha, eu não quero ser que nem o meu pai, não. Estou fora. Aquele, não. Que nem meu pai, não. Pode ser que nem meu tio, que nem um irmão lá da igreja. Agora, que nem meu pai, não estou querendo ser muito, não. Por quê? Porque não é um bom modelo a ser seguido. Mas, mesmo aqueles que têm pais assim, devem orar pelos seus pais.
Mesmo aqueles que veem o pai não desta maneira como um bom exemplo a ser seguido, devem honrá-los do mesmo jeito, devem tratá-los com amor, devem fazer a prática de um cristianismo doméstico a cada dia em amor ao seu pai, independente de como ele é, independente de como os nossos pais são. Então, não provocar os filhos a ira, evitando assim as asperezas, sabe? O dia da ignorância é jogar todas as coisas em cima dos filhos. Não, nós temos que corrigir e não punir. Corrigir vem muito lado a lado com a palavra amor e disciplina. Agora, punir é uma palavra que está muito lado a lado com a vingança. Eu vou descontar no meu filho, né? Porque tem pais que batem descontando mesmo. Corrigir. Deus incentiva a correção e não a punição. Não, punição não, e sim correção é o que Deus nos ensina. Por isso ele diz: criai-os na doutrina e admoestação no Senhor, de uma maneira que eles venham nutrir a sua mente com a verdade do Evangelho, de uma maneira que eles venham nutrir a mente com boas novas de Deus. Nutrir a mente da criança é uma maneira que Deus vai me dar a cada dia, pai ou mãe, para que eu venha criá-lo na doutrina e admoestação do Senhor. Isso é que nós devemos a cada dia fazer, criá-los nessa doutrina e na admoestação. Olha só o que diz o verso de número 4. Pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criam na admoestação do Senhor. O início do verso 1 diz: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais, no Senhor. Então, sempre você vai perceber que há uma conjugação ali, não somente nesses aqui, mas depois, ao falar dos senhores, ao falar dos servos, e voltando, falando das esposas, dos maridos, vai falar sempre também isso, no Senhor. No Senhor. Então, como que eu tenho que fazer, na verdade, tudo isso aqui? Como que é o Senhor? Em outras palavras, ou para resumir essa mensagem em uma frase, seria: tudo isso que eu tenho que fazer é também como se fosse ao Senhor. Ao Senhor. Filho, você deve fazer com seu pai como ao Senhor. Pai, você deve fazer ao seu filho como ao Senhor. Como ao Senhor. E aí sim, talvez, a gente venha entrar em algumas situações, não é? Talvez até difíceis. Mas olha só, houve um conflito entre um pai e um filho. E esse filho, ele deixou a sua casa, ele foi embora, ele discutiu com o seu pai. Foi embora de casa. O seu pai triste com aquela situação, o filho foi embora, discutiram, já não se falavam mais por muito tempo. Aí sabe o que aconteceu? O filho, certo dia, depois de alguns anos, ele muito arrependido, ele manda uma carta para o seu pai falando: pai, se você me perdoou, coloca um lencinho branco na porta, que quando eu passar de trem, eu vou olhar, e aí eu vou ver que o Senhor me perdoou, e eu vou ir para casa, e vou estar com o Senhor. E aquele filho, ele passa de trem, só que quando ele passa de trem, ele não vê um lencinho na porta, ele vê muitos lençóis, que estão naquele quintal da casa, lençóis diversos e brancos, simbolizando a paz, simbolizando o perdão que aquele pai tem para com aquele filho, e aquele filho, ele vai, e ele ali passa a estar com o seu pai. Então, pai, perdoe ao seu filho, filho, perdoe ao seu pai. Tem pais e filhos que alguns deixam de se falar por muito tempo, talvez alguns não tanto tempo, mas às vezes até por algumas horas deixam de se falar. Discutiu, saiu um calorzinho ali, aquele fervor, já não vou mais falar com ele agora não, vou dar um tempo aqui. Se pudesse ir para um outro lugar, ele ia, né? Nós temos que perdoar, e algo fundamental na palavra de Deus é o perdão. Talvez sem perdão não haveria cristianismo, porque o texto áureo da Bíblia, que é João 3,16, ele diz respeito de perdão, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que esse Filho, em tudo aquilo que ele fez, nesta morte,
Ele perdoasse os nossos pecados. Então o perdão é o símbolo de que Deus amou o mundo de tal maneira. O perdão ele está totalmente, intrinsecamente atrelado ao Evangelho, atrelado às boas novas do reino de Deus. Não tem como ter Bíblia, não tem como ter amor sem ter perdão. Não tem como ter amor sem ter o perdão. Então é algo que com certeza deve estar nas nossas vidas a cada dia. E é interessante que a carta aos Efésios, ela é considerada a carta gêmea de Colossenses. Já reparou isso? A carta aos Efésios, ela é considerada assim, sendo uma carta gêmea de Colossenses. Porque olha só o que diz Colossenses, no Colossenses capítulo 3. Abra, por favor, a sua Bíblia, acompanhe aí. Colossenses, capítulo 3. No capítulo 3, verso de número 20, diz assim: deveres dos filhos. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Agora no 21 diz: vós, pais, não irriteis vossos filhos, para que não os percam o ânimo. Então, esta carta, ela é uma carta gêmea em muitos assuntos, estou citando só esse. Em muitos assuntos, você vai ver que a carta de Colossenses e Efésios, elas são consideradas por muitos como cartas gêmeas, muito parecidas em seus termos de ensino, em seus termos de prática de cristianismo. Então, eu posso sim aprender a cada dia, não só com a carta aos Efésios, mas também com a carta aos Colossenses. Olha só, o terceiro. Os servos, né? Quem é aquele que não é aquele que é empregado, aquele que trabalha para alguém, para alguma empresa, o funcionário. Os servos e seus respectivos deveres. Verso número 5 a 8 diz: vós, servos, obedecei aos senhores em tudo na carne, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas sendo servos de Cristo e fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um de nós prestará contas ao Senhor. Então, é não somente aos filhos, aos pais, mas aquele que trabalha, aquele que presta uma atividade remunerada. Fazer não apenas de aparência, mas fazer para agradar ao Senhor. E ele coloca aí, nesses versos de 5 a 8, ele vem colocando aí algumas coisas importantes que vão nos ensinar a cada como nos comportarmos na empresa, como nos comportarmos onde nós trabalhamos. Como que nós fazemos isso? Vou fazer de qualquer jeito aqui, ó. Meu patrão não está vendo. Vixe. O patrão saiu, parece que faz festa na empresa. É sexta-feira, né? O patrão saiu, vira sexta-feira. Não servir à vista, como para agradar aos homens, mas servir como servos de Deus, como pessoas que trabalham não para o patrão, mas para o patrão dos patrões, para Deus. Porque depois também a questão do patrão vem também, porque Deus também tem para ele, né? Deus também tem para ele. Então obedeçam aos seus senhores. E como nós fazemos isso? Não sendo empregados infiéis, mas sendo funcionários fiéis, pessoas que trabalham para agradar realmente ao Senhor. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso trabalhando com uma boa vontade. Nós podemos fazer isso servindo com alegria, cooperando para o bom funcionamento das coisas aonde nós trabalhamos, fazendo realmente de coração, pensando que não é para aquele patrão. Talvez ele nem mereça, na verdade. Talvez ele seja um mau patrão, mas não para agradar aos homens, mas para agradar a Deus, para servir ao Senhor. É isso que nós devemos fazer. O trabalhador que trabalha como um funcionário de Deus, aquele que está fazendo isso para servir ao Senhor. Sabe por quê?
Porque o verso 8 ele dá a entender uma coisa muito importante, que Deus, ele é a fonte de todas as autoridades. Deus é a fonte de todos os governos, como Romanos capítulo 13 ensina, a submissão às autoridades. Tem crianças que já não são submissas aos pais. Quando está na empresa, já também não é submisso, não trabalha com uma boa vontade para com o patrão. No casamento também não há isso. Para com Deus também não vai haver. Porque o princípio de rebeldia ou de anarquia está esparramado por todo mundo, não só no passado, mas ainda na modernidade ou pós-modernidade. Anarquia, ser contra as autoridades, contra os governos. Você sabia que você tem que orar pelo seu presidente? Nós fizemos isso aqui na quarta-feira. Ah, não, nem votei nele, não quero saber desse daí não. Ou como o repórter que fez esses dias aí, né? Por mim eu quero que ele morra. Falou isso. É uma liberdade de expressão, não é um crime, mas é um pecado. Então ser submisso à autoridade e orar, como a irmã Ruth leu. Orar pelos governantes está em Timóteo. Orar pelos reis, né? Ela vai falar rei, não vai falar presidente, porque não tinha essa palavra. Mas ore pelos reis, ore pelos governantes para que nós venhamos ter a paz. Para que nós venhamos viver uma boa vida. Então orar para aqueles que nos governam é uma responsabilidade do cristão. É um dever doméstico. É algo que você tem que fazer, que tem que ser comum para você. Tem que ser comum para cada um de nós. Orar por aqueles que são nossos senhores. Eu me lembrei de um funcionário que o seu patrão era aquele patrão dos piores que tem. Sabe, patrão ruim mesmo, que se puder humilhar o funcionário, humilha. Era desses aí. E aí ele humilhava mesmo, no que ele podia. Só que esse funcionário era o responsável de trazer o café para ele. Ele era o responsável de fazer o café e de levar uma xícara e deixar lá na mesa do patrão. Só que toda vez que ele ia, ele era maltratado. Ah, você não fez isso? Ah, hoje não está gostoso, não está doce, não está amargo, não está nada. Nunca estava bom. Aí sabe o que aquele funcionário fazia? Ele cuspia o café. Depois ele entregava para o patrão. O patrão não sabia, né? Tomava o café, vai saber com que gosto tomava o café. Não sei se estava com um creminho assim, né? Aí o que aconteceu? Os dois se converteram. Deus os converteu. E agora, meu querido, me perdoa a maneira em que eu te tratava, meu funcionário. Você também é um servo de Deus, vem aqui. E confessando e conversando com ele, olha, eu quero te pedir perdão, sabe por quê? Eu te maltratava muito, você não merecia isso que eu fazia. Algumas vezes talvez você até merecia. Mas eu quero te pedir perdão por tudo que eu falei para você, a maneira que eu te tratava. Aí o funcionário triste, ele meio assim, conturbado, ele, olha, não precisa me pedir perdão não, que isso, agora a gente serve a Deus. Não, mas por quê? Eu quero te pedir perdão. Não precisa, sabe por quê? Toda vez que eu levava o café para o senhor, eu cuspia no café. Rapaz, a cara daquele patrão. Rapaz, mas agora são servos de Deus, e um fazia mal, outro fazia mal. Agora há perdão, agora eles se perdoam. Agora o café vem sem nada mais, né? Vai um bom café. Não é somente isso, irmãos. Como os servos devem se portar com os seus patrões. Mas a quarta e última dever que nós temos são os senhores. Os seus respectivos deveres. Verso 9, ele vem dizendo: vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças. Também o Senhor deles e vosso está no céu, donde vão todos prestar contas. Então também aqueles que são patrão, você que tem uma empresa, você que cuida de pessoas em algum lugar, de repente você é encarregado de uma empresa, você tem que saber como trata essas pessoas. Tem que saber como você vai conversar com eles, o que você vai falar, a maneira em que você vai agir, sabendo que você também presta contas a um Senhor. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Fazer o mesmo para com eles. Olha lá. Porque também esse fazer o mesmo, eu fui observar no texto, em algumas colocações, ele abre aspas para uma questão muito interessante. Faça o mesmo a eles.
Porque é bem verdade que o funcionário que não é um bom funcionário, ele vai acabar se dando mal na empresa. Ele vai acabar sendo mandado embora. Talvez por isso o apóstolo Paulo abre esse início do verso 9 dizendo: fazei o mesmo para com eles. Porque aquele que não for um bom funcionário, não é porque você é um servo de Deus, um patrão ou um encarregado, você vai continuar com aquele funcionário, é verdade isso. Então faça o mesmo para com eles. Aquilo que lhe é devido, ele vai também ser correspondido. Não é verdade? Deixando as ameaças, sabendo que o Senhor deles e vosso também está nos céus. Então, os patrões devem cuidar daqueles que lhes servem, principalmente se forem servos de Deus, tendo um bom trato para com eles, cooperando para o seu sustento, dando um bom cuidado, um bom salário, algo justo para que ele possa não só trabalhar, mas trabalhar com alegria. Então zele por bons relacionamentos. Zelem por relacionamentos bons, em casa, entre pais e filhos, no serviço, entre servos e patrões. Zelem por bons relacionamentos. Zelem por bons comportamentos também. Pois a palavra de Deus, ela nos ensina esta verdade. Quando nós passamos a observar bons relacionamentos, nós vamos com certeza ter a paga daquilo que nós fazemos, ter a retribuição daquilo que nós fazemos. A retribuição. Fez a coisa certa, é lógico que você vai ter a retribuição correta. Fez aquilo que é errado, é justo que você tenha a retribuição que é errada, a retribuição que lhe é devida, na verdade. Então, como nós fazemos isso? Observando o que a palavra de Deus diz. Pois, ainda em Colossenses, no capítulo 4 agora, ele vem dizendo assim, a carta gêmea de Efésios diz assim: vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade com os vossos servos, fazendo também e sabendo também que tendes um Senhor vosso no céu. Então a carta gêmea de Efésios, no capítulo 4, verso 1, diz a mesma coisa. A mesma coisa, pelo mesmo apóstolo, mas para um grupo diferente, para os irmãos em Colossos. Então vê-se que não era somente os efésios que tinham que aprender essas coisas, mas não somente os efésios, não somente os irmãos em Colossos, mas nós também hoje aqui. Cada um de nós também temos que aprender isso. Olha só, meu pai era pedreiro, era dos bons, viu? Eu não sou não, meu pai era dos bons, só que meu pai já era de idade, ele chamava pessoas para trabalhar com ele. E aí, tinha um primo meu que estava trabalhando com ele numa obra há muito tempo. Eu me lembro que eu era pequeno, eu fui nessa obra com meu pai quando eu era pequeno. Ia lá, minha mãe também saía, então eu ia com meu pai nessa obra. Só que meu pai já era de idade, ele não acompanhou a obra até o fim, de uma casa. E aí o patrão deles lá, chegou lá no meu primo que ficou responsável, e falou para ele o seguinte: olha, quer saber de uma coisa? Não vou pagar mais vocês. Não vou terminar de pagar, estou com as complicações aí, estou com falta de dinheiro, não vou poder pagar, e também quer saber de uma coisa? Eu não vou querer pagar. Vocês decidem se vocês querem continuar ou não. Sabe o que meu primo falou para eles? O Deco chegou neles e falou para eles assim: olha, nós vamos fazer o serviço para o senhor, pode ficar à vontade. Não, mas eu estou falando que eu não vou pagar. Eu não vou pagar. Sabe o que meu primo falou para ele? Pode ficar tranquilo, nós vamos fazer o serviço para o senhor. Eu falei: meu Deus do céu, tudo bom, então foi embora. Sabe o que eles fizeram? A janela você abre assim, né? Eles colocaram de assim. A privada você coloca da parede para cá, né? Eles colocaram assim. A porta, a grade é para fora, colocaram a grade para dentro. E do avesso. Quando aquele patrão chegou, lógico que eles não estavam lá, né? Lógico que não. Quando ele chegou lá, eu lembro que meu pai conta isso. Com certeza a retribuição dele foi muito pior, não foi? Depois ele teve que pagar para tirar e para recolocar tudo de novo. Eles estavam errados? Estavam. Ele estava errado? Estava também. Todos errados. Porque a lei do amor não imperava naqueles corações.
Mas quando nós servimos aos nossos patrões como a servos de Deus, nós sabemos que nós estamos servindo como a Deus. Então, da mesma forma que disse às esposas e aos maridos, da mesma forma em que estava falando aos filhos e depois aos pais, aos servos e aos senhores, nós temos que fazer como para agradar a Deus. Precisamos ser uma comunidade que transforma a sociedade. Precisamos ser uma comunidade que vai causar impacto lá fora. Como? Sendo exemplos como filho, sendo exemplo como um pai, sendo um exemplo como servo ou como patrão, ser um exemplo para transformar a comunidade. Isso é para filhos, pais, servos e senhores. Ser um exemplo para transformar a comunidade. Por isso a nossa conclusão diz o seguinte: portanto, que o nosso Deus, Ele nos ensine a sermos uma comunidade que transforma a sociedade. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.